Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TronoCast Podcast. Hoje não tem Deco, não tem Ricardo, nem Ivan. Hoje eu tô de volta, fazia um tempo que eu tava só ali no backstage, mas hoje tô aqui, Drogo, tô aqui com a Nana. Uhul. Hoje a primeira dama aqui, esposa do Deco. Tá aqui comigo e a gente vai entrevistar uma pessoa incrível, uma pessoa que eu tenho o privilégio de pastorear lá na Igreja do Campeche e que vai trazer um conteúdo, uma história, muito além disso, uma experiência, aquilo que Deus tem feito na vida dela, muito, muito legal. E aí, Nana, tudo certo? Tudo certo, é um prazer estar ao seu lado, Drogo. O Oxa. Drogo, além de... Consideramos também nosso pastor, é um grande amigo, né? Ai, que Primeira legal. vez juntos, né, Drogo? É verdade, primeiro episódio, primeiro que a gente faz episódio. junto. Muito legal. Que honra. E é muito legal ter uma mulher, um exemplo. A Nana é uma inspiração para muitas mulheres. É muito legal ter você aqui na mesa, porque hoje a gente vai falar com uma mulher que tem sido inspiração para muitas outras mulheres. É o primeiro episódio que a gente está gravando depois do Trono Conf, que foi incrível. Você que foi, com certeza vai concordar com a gente. Estou usando aqui a camiseta do Trono Conf, sensacional, né? Aliás, a gente está aqui, ó, a Nana usando a camiseta das antigas, mostrando aqui só quem é, e eu aqui mostrando a nova, né, camiseta do Trono Conf, exclusiva para quem foi muito legal. E estamos aqui agora gravando esse episódio com a Raquel Rodrigues. Uhul! Tá aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Muito legal. Muito bem-vinda, Raquel. Que alegria. A gente já estava ensaiando essa gravação contigo já há um tempo, mas Deus permitiu, Deus preparou o momento exato, o momento certo para você estar aqui com a gente. Raquel, é muito legal ter você aqui com a gente. Obrigada, prazer estar aqui. Eu me sinto muito honrada, muito privilegiada por Deus, por poder falar da palavra dele, por poder testemunhar aquilo que ele tem feito na minha vida. Então, assim, eu só tenho a agradecer. O dia de hoje estar aqui tem todo um contexto, tem um texto por trás do contexto. Sim. E o pastor Drogo sabe que realmente é uma data bem especial. Que legal, muito bom. Vamos lá, Raquel é professora. Professora por vocação, escritora por testemunho. E eu posso me atrever que agora eu estou sendo um pouco obrigada por Deus a me chamar de missionária por chamado, porque ele tem me chamado e eu relutei bastante durante muito tempo, mas eu entendo que hoje o Senhor, ele chama todos, né? Mas eu disse sim a ele e me posicionei e ele tem feito a obra dele, que é sempre perfeita, através de nós que somos ferramentas, quando a gente diz sim ao Senhor, né? Que legal. Eu tenho dito Nossa, que lindo. esse sim. Que legal. E eu tenho certeza que esse, na verdade, é o chamado bíblico para todos nós, né? O sacerdócio universal. E quando a gente se dispõe, né? Deus, ele honra a nossa casa, honra a nossa vida e nos coloca nesse lugar de honra mesmo, né? Nos usando como instrumento para alcançar tantas pessoas. Eu acho que é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Exatamente. E, Raquel, como foi como foi o começo da sua vida? Você nasceu num lar cristão? Você se converteu? Como que é? Fala um pouquinho da sua vida, da sua infância. A minha conversão, né, assim, eu digo que eu tenho várias fases com o Senhor. E eu nasci num lar cristão, e eu acho que para todo mundo que nasce num lar cristão, a gente fica se perguntando quando é que eu Me converti. Né? E eu tive alguns episódios durante a minha caminhada. Eu nasci num lar cristão, meu pai pastor da Assembleia de Deus, então eu até meus, vamos dizer, 30 anos, eu fui da Assembleia de Deus. Mas tem uma história por trás disso, né? A minha família, embora
fosse cristã, foi uma família muito desestruturada. Então, a minha mãe veio de um contexto de muitas perdas, um contexto onde ela perdeu a mãe muito cedo, e aí ela acabou, isso em Minas, acabou vindo para São Paulo, e foi morar com os irmãos, e logo conheceu o meu pai, então ela ainda não... Na Assembleia de Deus, eu conto essa história, e ela sabe disso, meu pai sabe disso, e eu acho que faz parte da minha história, e talvez por isso que eu tenha passado por tantos processos de dor. Antes, há muito tempo na minha vida, eu escondia, assim, né? Que a minha família cristã e o meu pai pastor era desestruturada. Mas eu entendo que hoje faz parte do meu testemunho colocar essa vulnerabilidade, né? Que eu fiz parte de uma família muito desestruturada e, por conta disso, desencadearam vários problemas na minha vida adulta. Então, esse casamento que foi forçado, de uma certa maneira, por profecias de casamentos, né? Então, ou você casa, ou eu te vejo num caixão, porque foi mais ou menos isso. Nossa. Desencadeou ali um relacionamento, um casamento, onde, depois disso, foram só brigas, insatisfação, e um plano, né? Uma estratégia da minha mãe, quando ela casou aos 18, me teve com quase 20, e aí depois ela teve mais meus irmãos, mais 2 irmãos, e ele tinha uma estratégia dela, quando ela tiver 9 ou 10 anos, eu vou me separar. E o meu pai, orando, Deus vai mudar o coração dela, e forçando aquilo dentro do que ele acreditava, ele ia orando e forçando, e o que aconteceu? Um lar muito desajustado, com muitas brigas, íamos à igreja, estávamos sempre dentro da igreja, mas quando chegávamos em casa, era aquela falta de família, falta de mesa. Desunião, né? Desunião. Então, meu pai passava muito tempo dentro da igreja e minha mãe estava sempre tentando fazer outras coisas para não ir à igreja. E só os filhos é que acabavam, de uma certa maneira. Todos perdiam, mas, assim, tinham 3 crianças ali, né? Então, eu tenho muitos episódios de eu tentando acolher os meus irmãos, tentando só cuidar deles de alguma maneira. E a minha mãe, naquela tentativa, eu preciso sair disso. Meu pai, eu preciso salvar esse casamento. Então, esse foi, assim, o meu primeiro 7 anos da vida que eu me lembro. Tenho alguns flashes. E aí, a partir dos 7 anos, eu realmente já me tornei quase uma adulta. Então, incorporou a irmã mais velha? Então eu organizava toda a casa, porque minha mãe estava naquela questão, preciso trabalhar. E eu cuido dos irmãos. Então, com 9 anos, meu irmão tinha 8, mas eu levava ele na escola. E aí eu tinha que voltar sozinha. E aí um dia uma pessoa falou assim, mas você vai levar ele, mas você tem quase a idade dele, e aí você volta sozinha. Eu lembro assim, sabe? Eu tenho uns flashes, umas coisas. E eu acho que ele se desenvolveu alguns traços em mim de codependência, que é um dos assuntos que eu trato hoje, dependência emocional, essa questão da rejeição, do abandono, porque eu me senti muito sozinha, né, durante a infância e a minha adolescência, muito sozinha. E aí, depois que realmente eu completei ali os 10 anos, né, realmente eles se separaram. E eu acho que, de uma certa maneira, foi bom, porque a gente conseguiu ter um tempo ali de paz. Então, eu entendo que é um assunto difícil de se falar, né? Dentro da igreja, dentro do meio cristão, mas ele é necessário, muitas vezes, falar. Porque eu vim desse contexto, eu não tenho como fugir. Enfim, eu faço parte disso, eu não posso apagar com uma borracha, né? Então, eu tentei esconder isso durante muitos anos. E eu sempre fui uma pessoa assim, muito centrada, muito focada. E Deus lá, eu sempre muito obediente ao Senhor, mas eu não tinha uma relação com Deus.
Eu achava que eu não estava pronta para conversar com ele, porque eu não estava perfeita. Eu falei, eu preciso melhorar. Então, era uma cobrança excessiva, mesmo enquanto criança, sabe? Eu fazia algumas perguntas que eu me lembro hoje, assim, para Deus, que não era muito normal de uma criança. Né? Eu falei, Senhor, quando eu realmente for uma menina boa, né? Eu tinha essa questão assim. Eu quero isso, 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 isso. Então, eu tinha já era uma conversa de alguém que não se sentia amada por Deus. Já era toda uma narrativa de quem não se sentia amada. Mas eu acho que isso é um reflexo também de como tu se sentia com relação ao teu pai, né? Tua família, exatamente, né? Exatamente. Porque eu não nasci num berço cristão, mas eu nasci numa família também disfuncional, né? E onde, só que meu pai também era mais agressivo, bebia, então... E isso interfere muito na nossa relação com Deus, né? Eu me lembro, quando eu me converti também, pra mim falar com Deus, assim, eu queria falar bem certinha, sabe? Eu falava, né? Eu queria fazer maquiagem, arrumar os cabelos, no sentido, não fisicamente falando, né? Sim. Mas com as palavras, porque eu queria ser bem certinha falando pra Deus. E eu descobri que quando eu rasguei meu coração, falei de verdade aquilo que eu realmente estava sentindo do meu coração, eu comecei a viver uma história diferente com Jesus, sabe? É totalmente diferente quando a gente rasga esse véu, né? Sim. E ainda tinha o contexto da igreja também, né? Porque naquela época tinha várias regras. Então, eu acho que eu já cheguei a ficar no banco da igreja algumas vezes por passar blush ou um esmalte mais escuro. Então, tinha aquela coisa assim, eu não posso ultrapassar aquele meu limite, que senão eu vou ser castigada. Sim. Então, era muito essa relação de punição também. E, então, essa foi o pano de fundo ali da minha infância. E aí entrou a adolescência. E aí eu me vi ainda aquela pessoa responsável por manter a casa em ordem. Assim, meus irmãos, por exemplo, que eles deram muito trabalho, né? Que é o testemunho deles também, mas assim, eu me vi ali já num processo bem profundo da codependência, que a codependência, ela é essa fixação em se responsabilizar e salvar o outro, e aí você se anula. Então, é uma doença ensurdecedora por dentro e silenciosa por fora. Então, e ela vem de muitas camadas. Então, eu acho que o meu processo, assim, de não saber quem eu sou já começa ali na infância. Ela vai tomando forma na adolescência. Então, eu parei muitas coisas da minha vida para primeiro ir atrás do meu irmão, depois para ir atrás da minha irmã. Então, ali, mais ou menos até os 18, 19, 20 anos, mais ou menos, era isso a minha vida. E também tu tava num lugar que não era teu, que tu tava no lugar da tua mãe, né? Exatamente. Cuidando dos irmãos. Exatamente. Como um filho, né? Cuidando da casa, como a mãe deveria estar cuidando, né? E minha mãe estava tentando ali sustentar isso. Então, ela precisava de mim, eu também precisava dela. Ela também não tinha algumas... ela não tinha maturidade que ela tinha hoje. Ela também não foi cuidada. Ela também não foi amada. Ela também não sabia dizer. Nunca ninguém disse eu te amo para ela. Então, ela nunca soube dizer eu te amo para mim. Sim. Nem o meu pai. Então, para mim, o dizer eu te amo demorou muitos e muitos e muitos e muitos anos da minha vida. Eu tive que entender o que era essa palavra. Né? Eu sabia cuidar. Então, para mim, isso era amor. Então, era cuidar, era me anular, era parar de viver a minha vida, que eu não vivi mesmo, né? A adolescência, para cumprir esse papel, mas sempre ali, assim, muito focada no Senhor, sempre tentando, Senhor, eu quero ser amada, eu quero ser cuidada, mas na minha cabeça isso era um conto de fadas, assim, que ia acontecer igual nos desenhos, né? Que alguém ia chegar, me resgatar, ia me salvar, era uma coisa assim. E foi isso, até os 20 anos de idade. E aí eu também e vivi esse padrão de codependência e dependência emocional também em outros relacionamentos. E assim foi
mais ou menos com uma imagem distorcida de quem eu sou em Deus, porque eu não conseguia me enxergar, eu não conseguia me olhar no espelho, eu não conseguia me achar boa o suficiente para Deus. Era algo assim que eu nunca achava que eu estava preparada para me batizar, por exemplo. Dentro da própria igreja, todo mundo, Raquel, você tem que se batizar, e eu não me batizava. Porque eu não achava que eu era boa o suficiente para Deus. E eu me martirizava mesmo. Eu ajoelhava e falava, Senhor, eu quero ser boa. Eu preciso ser uma pessoa que cumpra tudo certinho, que vá à igreja nesses tais dias, que faça assim, faça assado. E eu era uma adolescente muito obediente. Eu ainda não tinha, acho que 21 anos, eu ainda não tinha namorado com ninguém. Mas eu ainda estava naquela autopunição, cobrando algo de mim que eu nem sabia o que era. E como isso também nos afasta de Deus, né? E, ao mesmo tempo, se sente sozinha, muito tempo. Então, eu acho que a minha adolescência também, ela foi marcada por muita solidão, né? Eu acho que também, por estar sempre sozinha e cuidando de outras pessoas, e não ter alguém cuidando de mim para me levar no médico, para fazer minha matrícula da escola, para me mudar de escola, para ver o cursinho para mim, para ver se eu estava precisando de alguma coisa, eu acho que, de alguma maneira, sim, eu achava que esse era o meu relacionamento com Deus. Talvez eu não seja feliz porque eu não estou sendo uma boa pessoa. E tudo uma mentira do diabo, né, gente? Sim. Com certeza. Uma mentira do diabo para realmente me levar para um lugar muito profundo de frustração, de depressão, de angústia, de achar que não era merecedora, que foram essas crenças que me moveram durante quase toda, assim, a minha vida, né? De que eu não era merecedora, que eu não era digna de amor, que eu não era digna de ser cuidada, que eu não era bonita, né? Então, tinha essa questão, assim, da comparação, que eu me comparava com as pessoas, então eu não me achava bonita, eu não me achava com o meu corpo bonito, nada. Tudo tinha alguma coisa. Eu me achava sempre inferior às outras pessoas também. E eu só me achava legal quando eu dizia sim para todo mundo. Olha, isso é muito forte. E aí eu fui uma pessoa que eu disse muitos sims e muitos nãos para mim. E eu acho que essa punição, esse não olhar para mim, eu acho que foi os gritos mais altos da minha alma, assim, de eu não saber quem eu era, né? Apesar de saber do meu potencial, e é dali que vem a escrita, né? Que eu começo a escrever desde muito cedo, a escrever. Então, os cadernos, eles eram o meu refúgio, e ali eu falava com Deus. Quando eu queria falar com Deus, eu não me achava tão digna de olhar para o céu e falar com Ele, eu escrevia o como eu me sentia. Olhava para baixo. Eu olhava para baixo. E aí eu comecei a dizer sim para todo mundo, a servir todo mundo, a querer cuidar, né, de pessoas, a fazer parte de relacionamentos abusivos, né? E tá tudo bem. Se eu tiver um pouquinho da sua atenção, para mim tá tudo ótimo. E foi aí que eu fui entrando num buraco cada vez mais fundo. E como foi sutil, né? Foi muito sutil. E dentro da igreja, e sempre clamando muito ao Senhor, e jejuando, e buscando incessantemente esse perdão de Deus. E é muito difícil, né? Porque na igreja é muito complexo a gente conseguir discernir, as pessoas conseguirem discernir a diferença, né, entre a síndrome do Salvador, né, e a entrega ao Salvador autêntico. A síndrome do Salvador é isso, é eu querer ser o Salvador de tudo e todos, né? E acionar Jesus quando as coisas realmente não vão bem, quando eu não consigo. Né? E aí, então, eu sempre falo isso na igreja, que daí Jesus não é o meu Senhor, ele é um ídolo. Eu tenho uma idolatria a Jesus, porque eu aciono ele só quando eu acho que eu não tenho controle das coisas. Mas a entrega ao Salvador, né? E aí, então, eu me coloco à disposição para ele me usar,
né, me usar como ferramenta de salvação, é uma outra realidade, uma outra perspectiva. Mas isso é muito complexo porque as pessoas levam muito tempo para conseguir discernir isso. Porque quando a gente lê doe-se, doe a sua vida ao próximo, entregue a sua vida ao próximo, sirva ao próximo, elas não estão. As pessoas têm muita dificuldade de entender que a gente tem que fazer isso a partir da nossa entrega a Jesus, da nossa adoração a Jesus. Sirva ao próximo pela perspectiva de Jesus, né? De como Jesus te ama. Isso. Assim, tem que olhar no espelho e ver Jesus refletindo em você Para- e você derramar aquilo. Para a glória de Deus e não pela migalha de uma aprovação da pessoa, né? Eu faço tudo por alguém por uma palavra de afirmação dessa pessoa, né? E isso a diferença, quando a gente entende, a diferença é brutal. Mas quando a gente não entende, a gente coloca até o evangelho como desculpa, entendeu? Isso é muito forte. Nós temos um banquete, né, nossa disposição. Exatamente. E a gente fica pegando as migalhinhas ali que caem no Isso. chão, né? Exatamente. Resumindo. Inclusive, falando em banquete, eu acho que esse foi um dos começos que Deus começou na minha vida. E um dia eu lembro que eu sentei, assim, numa cadeira de balanço, e eu me perguntei assim, eu falei assim, quem sou eu? Sabe quando você sabe que você tem alguma coisa, mas você não está vivendo aquilo, e você não sabe quem você nem sabe onde você está, porque aquilo é o que te basta, tá tudo bem viver aquilo. Só abrindo um parênteses no dizer sim para todo mundo, então eu comecei a criar algumas estratégias de como agradar as pessoas. E aí eu descobri que a cozinha, né, eu cozinhar muito bem, poderia agradar as pessoas. Fazer muitos favores. Você pode fazer isso para mim? Eu posso. Você pode vir aqui? Eu largo o que eu estava fazendo e vou. Eu perco. Eu vou, perco mesmo. Eu deixo de dar até para minha família para eu não desagradar. Então, eu comecei a desenvolver também isso, assim, de querer cozinhar muito bem, de começar a agradar as pessoas, e mesmo que aquilo me machucasse, mesmo que eu ficasse sem dormir na madrugada, mesmo que no outro dia eu tivesse que trabalhar, mesmo que eu tivesse que perder o meu almoço, o meu jantar ou o meu final de semana, eu queria agradar. Que é uma característica muito forte do codependente, do dependente emocional também. E quando eu digo isso, eu não falo dentro de uma ideologia do mundo, né? Que vem falando de dependência emocional, de relacionamentos tóxicos ou de narcisismo. Eu falo dentro do contexto bíblico mesmo. É a tal ponto que você chega de não entender o quanto Deus te ama, que você aceita exatamente o que o pastor Drogo falou. Você começa a aceitar migalhas mesmo, migalhas afetivas, migalhas, tá bom, tá tudo certo, tá gostoso mesmo, tá ótimo. Então, aquilo para você é o máximo. De tanto que você não se reconhece em Deus, que é algo muito perigoso e muito comum no meio cristão. E eu não sabia disso. Eu achava que eu era anormal. E aí, um dia, eu sentei, eu lembro como se fosse hoje mesmo, foi em 2013, eu perguntei assim para Deus, eu falei, o que tem que acontecer, né? Para que eu venha entender quem sou eu. Porque tem alguma coisa que não faz sentido. Eu não sei quem eu sou. Para que eu fui criada? E aí eu fui num culto na Assembleia de Deus, numa cidade que eu estava morando nesse momento. E eu fiquei lá quietinha. Sentei no último banco, fiquei lá quietinha. E aí o Senhor realmente usou uma pessoa e falou assim, a partir de hoje, o Senhor diz que vai mudar a sua vida, mesmo que você não queira. E ele falou, ele tem um banquete espiritual para você, ela nunca tinha me visto, só que você está embaixo da mesa. Pegando as migalhas. Pegando as migalhas. Uou. E aquele dia, né, 14 de novembro de 2013, assim, mudou tudo para minha vida. Tudo. Tive que saí às pressas para ir para São Paulo, eu estava em Marília, interior de São Paulo. Saí, e aí começou tudo assim na minha vida mesmo. Eu fui passar um período com meu pai, no interior, em Brodowski, e ali foi um novo tempo. Foi um tempo assim de muitas dores, sem entender muitas coisas que estavam acontecendo, mas eu só sabia de uma coisa, Deus quer esse tempo comigo. E aí, eu, sem relutar muito, meu pai
novamente me fez o convite. Você tem certeza que você não quer se batizar? Porque meu pai sempre foi muito assim, como meu conselheiro, né? Muito espiritual, assim, de você não precisa ser perfeita. Ele sempre me disse isso. Você não precisa ser perfeita. E aí eu falei, não, eu ainda vou esperar mais um pouco. Aí ele veio novamente com um convite. Você tem certeza que você não quer se batizar? E aí eu me batizei, assim, mesmo achando que eu não estava pronta. E aí eu comecei, assim, a servir ali naquela comunidade local e comecei a Deus dar um novo sentido para a minha vida, sabe? Eu comecei eu digo no sentido espiritual mesmo, de Raquel, a entender quem eu sou, a começar a dar uma pequena olhada para mim. E aí começou esse caminhar do Senhor e eu comecei a tratar o meu relacionamento com Deus menos distante, vamos dizer, mas ainda havia uma distância. E aí passaram-se alguns anos ainda. Eu realmente sentada também dentro da igreja, ali no meu último banquinho, porque mesmo meu pai sendo pastor, eu nunca eu nunca me achei digna de estar em qualquer banco da frente. Eu tinha sempre que ficar no último banco e não aparecer, e não estar visível. Se esconder. Me esconder mesmo, né? E aí eu ainda sempre tive muito sonho de ser professora, né? Desde os 7 anos eu falava, eu quero ser professora. E aí, naquela tentativa da adolescência de salvar outras pessoas, eu algumas vezes tranquei o curso da faculdade e não me formei. E fui viver outras, não aventuras, né, mas outros capítulos da vida, da codependência, da anulação, da falta desse amor próprio. E nesse dia eu escutei uma palavra de Jó que dizia o seguinte: eu antes ouvia falar de Deus, e agora eu passo a andar com ele. Aquele dia, aquela palavra, ela penetrou na minha alma. E foi sobrenatural mesmo, espiritual. Eu creio que Deus, ele já estava, mas eu permiti para que ele realmente entrasse. E aquele dia eu senti que Deus estava aqui do meu lado, pegando na minha mão e dizendo que ia caminhar comigo. E eu acho que eu nunca na minha vida vou esquecer, isso já era 33 anos, né? 32 para 33, e eu nunca vou esquecer do amor de Deus pela minha vida. Porque eu acho que se eu posso falar alguma coisa hoje, é que Deus ama os seres humanos. Deus ama a sua criação. E Deus nunca desistiu de mim. Mesmo eu achando que lá na infância ele não cuidava, ele estava cuidando. Quando eu voltava da escola sozinha, quando eu tentava organizar a casa sozinha, quando eu me sentia sozinha e chorava, ele estava lá a todo momento. Só que eu não percebia o quanto Deus me amava tão profundamente, das formas como ele falava comigo. Quando eu entrava nos lugares, e mesmo que alguém muito distante não me conhecesse, mas Deus, de alguma maneira, ele tocava naquele versículo que eu sabia que eu tinha lido na noite anterior, as palavras que eu tinha chorado e ninguém sabia. Ele estava lá, todo momento. E foi aquela mesma presença que me aplacou. A partir disso, eu acho que aí foi um novo capítulo na minha vida. Eu fui convidada para ir para o Jocum e assim, eu disse sim, mesmo com a minha filha e tal. Assim, eu tive ajuda nesse momento e vamos, né? A Lara ia e ficava ali no cantinho e tal. E eu acho que aí começou mesmo o mover do Senhor. Agora você vai deixar? Você vai deixar eu ser seu amigo de verdade? Você não precisa fazer um discurso para um rei, né? Apesar de eu ser o rei, mas você não precisa entrar com toda essa seriedade. Sim. Ou com... agora não me vem a palavra, mas com algo muito elaborado para falar comigo. Você pode falar comigo do jeito que você quiser. Se você não quiser ajoelhar hoje, tá tudo bem. Sim. E aí foi o momento que também eu mudei de igreja. Eu saí da Assembleia de Deus, que sempre foi uma bênção na minha vida, mas eu fui muito acolhida pela Batista, na Vila Maria, em São Paulo.
E uma Batista Renovada, do pastor Jofre. E, assim, lá eu acho que eu comecei a entender quem é Deus de verdade. E não que a igreja, a assembleia, não tinha nada a ver com a instituição, mas era algo em mim. Deus já tinha falado comigo lá. E aí eu saí, fui para Batista, e ali eu acho que eu comecei a viver um novo tempo. Eu fui para o Jocum, junto com a minha prima Elisa. E dali eu entendi que o Senhor me chamava mesmo para eu ser professora, para falar. O Senhor me chamou para falar. E eu não estava entendendo muito bem, mas eu sei que uma das professoras, ela contou um testemunho muito lindo, que ela, como professora, ela conseguiu, pequenininha, assim, através de poucas falas, ela conseguiu mudar a história de uma comunidade. Primeiro ela começou numa sala de aula, depois ela passou ali já na escola, e depois uma comunidade inteira foi transformada por conta de uma professora. Aí eu entendi o que Deus queria para a minha vida. E, muito rapidamente, eu ali na igreja, eu fiquei sabendo de um projeto aqui em Florianópolis. Eu estou, assim, encurtando os caminhos. Eu fiquei sabendo de um projeto para familiares de dependentes químicos aqui. Eu me interessei e eu falei, eu quero conhecer essa ONG, quero ajudar. Vou aproveitar que é o aniversário da minha filha, então vamos todos para lá. E viemos. E eu conheci essa ONG, que nada deu certo da ONG. Eu falei, não, né? Mas tudo bem. E fomos ao Beto Carreiro, a Lara conheceu o Beto Carreiro e tal. E na volta, no Uber, uma pessoa começou a contar da vida dele. Eu nem estava querendo muito escutar, mas aí ele começou a falar, porque eu tenho a minha esposa, que ela se formou tarde em letras, o sonho dela era ser professora, e aí ela foi estudar na UFSC e agora ela é diretora de uma escola. E aí eu falei assim, o que é UFSC? Eu não sabia. Aí ele falou assim, é a Universidade Federal de Santa Catarina. Aí eu, tá, entendi. E elas formam em letras mesmo? Aí ele falou, letras. Eu falei, então tá. Cheguei no aeroporto, entrei no avião. Quando eu cheguei em casa, fui direto para casa da minha mãe, eu falei, eu preciso do computador. Quando eu entrei, amanhã, aí estava assim, entrei UFSC, coloquei lá. Universidade Federal de Santa Catarina. Amanhã abre as inscrições para o vestibular. Aí, eu sempre fui assim, uma pessoa eu já estava bem atenta aos sinais de Deus, né? Eu já tinha vivido o Jocum ali, eu estava já num movimento diferente com o Senhor. Eu ainda não sabia quem eu era, mas eu estava me deixando ser levada. E eu contei para minha mãe. Minha mãe, assim, ela era um pouco cética, mas na hora ela falou assim, inscreve. Eu falei, mas é em Santa Catarina, eu nunca nem saí assim, eu não posso sair de perto agora da minha família, tem toda uma estrutura, como que eu vou sair? Ela se inscreve. E eu me inscrevi para o vestibular. E aí eu fiz todo um mapeamento, falei, mas como que a gente vai fazer e tudo? E aí não dava para vir para cá por conta da escola da Lara, que é o Colégio Adventista. Eu falei, não vai dar, né? E aí eu pego e ligo na escola nesse mesmo dia e eu pergunto, falei assim, existe alguma possibilidade de um desconto? Ela falou, hoje está abrindo o processo de bolsas. Você quer participar? Assim, que hoje nem acontece mais isso na escola. É tudo online, tem data, e não é assim, você quer participar. Sim. Aí eu falei, mas eu moro em São Paulo, contei toda a minha história. Ela falou, faz o seguinte... eu esqueci o nome da diretora, porque eu cheguei a falar com a diretora, no telefone, gente. Sim. Ela falou, se eu não me engano. Pega os documentos, tudo que você tem, vou te mandar por e-mail. E naquela época ainda se usava muito e-mail. E mande todos os documentos para cá. Eu mandei tudo e não saía a resposta. Eu falei, gente, eu vou fazer o vestibular, mas não faz sentido. Já é dezembro, como que vai ser isso? E aí eu vim fazer o vestibular e confiando no Senhor. Bom, o Senhor falou comigo, então o Senhor vai cumprir. Eu sempre tive, assim, essa fé, né? E eu cheguei aqui em Florianópolis, eu vim para fazer o vestibular, assim, bem, assim, gente, imagina uma pessoa de São Paulo que não saía, assim,
sozinha, né, para outro estado, ou eu lá. Me hospedei ali no centro, perto de um morro, eu nem sabia, olha que loucura. E aí, quando eu estou indo fazer o vestibular, o adventista me liga, sem saber que eu estava aqui. E eu também não tinha comunicado nada, porque eu não tinha resposta, eu já tinha ligado várias vezes. Ela falou assim, oi, tudo bem, dona Raquel? A gente está ligando porque a Lara ganhou 100% de bolsa. Você consegue vir algum dia da semana que vem, alguma coisa para fazer a matrícula dela? Eu falei assim, eu estou em Florianópolis. Assim, aí eu comecei a entender que realmente Sim. era o Senhor. E, resumindo, ele foi fazendo todas as outras coisas para que a gente chegasse a Florianópolis. E mudar realmente ali um pouco da nossa história. Nossa, uau. Então, essa foi a minha chegada Em em Florianópolis. Florianópolis. Se tu E tinha dúvidas de vir pra Florianópolis ali, eu acabou, não né? tinha. E quando eu cheguei na UFSC para fazer a matrícula, olha, você tem participar desse processo de assistência social, disso. Aí, dali um tempo, eu já entrei para uma pesquisa. Então, assim, o Senhor, ele nos guardou o tempo inteiro. E eu vendo, assim, nitidamente Claramente. a mão de Deus. Ah. Nitidamente em cada detalhe. Que legal. E aí começa realmente essa realização do ser professora Isso foi em que ano? em 2018. 2018. Não é tão... Não, Não faz muito tempo, não né? faz muito tempo. E as coisas foram só ficando mais rápidas cada vez mais. Que legal. E ali começa todo assim, eu acho que um novo tempo na minha vida, de fazer o que eu gosto, de começar a focar um pouquinho mais em mim. Mas ainda assim, foram muitos altos e baixos, muitos momentos de que eu não sabia quem eu era, de sim. E por conta desse excesso de sims, eu acabei em algum momento ficando assim, muito mal. Muito mal. E aí começaram muitas situações onde essa questão da dependência emocional, da codependência, de não saber quem eu era, começou a me fragmentar e me deixar em verdadeiros cacos espalhados pelo chão, assim. Então, eu não sabia mais quem eu era. Então, eu começava já a trancar ali a matrícula da faculdade, um semestre sim, um semestre não. Quando eu fazia uma disciplina, a outra. Anos, depois que eu peguei a habilitação ali, a licença para poder dar aula, eu dava aula, ano não dava aula. E aquele sonho, aquilo que me movia, que me pulsava, que estava aquela promessa ali da Jocum ainda, ele começou a diminuir. E aí eu voltei para aquele mesmo lugar de antes. Você começou a boicotar o seu talento. Eu comecei a boicotar o meu talento. E aí eu já comecei assim a não me cuidar mais mesmo, né? Não olhava mais no espelho, às vezes eu colocava até um pano, assim, e entrar em processos profundos. E tu não percebeu que tu estava entrando nesse lugar novamente? Eu percebia, mas eu não conseguia mais sair, eu não tinha mais forças. As pessoas as quais eu conversava ainda não eram as preparadas para me dizer, tem alguma coisa de errado e você tem um potencial, Deus te ama. Na verdade, as conversas que eu tinha, se está acontecendo isso, é porque você está fazendo isso, é porque você está culpada nisso. E aí eu comecei a entrar de novo num processo sem saber quem eu era, né? Então, até engordei muitos quilos. E não me cuidava, não ia ao dentista, não fazia consultas de rotina, ia para a faculdade me arrastando, não via mais prazer. Parei de escrever, acho que foi o único momento da minha vida assim, que eu parei realmente de escrever, porque todos os anos teve um momento que eu passei tudo para o computador, então eu tinha tudo assim, 2007, 2008, 2009, 2014, eu tinha tudo, né? Tenho até hoje. E aí eu fiquei uns 2 anos, 3 anos, uns 2 anos sem escrever. E eu acho que esse foi, assim,
pior do que todas as outras vezes, porque eu achava que eu não tinha mais, não tem mais jeito. O que eu vou fazer? O que eu vou falar para os meus familiares que me perguntam quando vou terminar o curso, se eu estou bem, como eu estou passando, porque eu também não tinha coragem de falar. Uhum. E se eu perguntasse, tu pedir ajuda, se tu abrir o teu coração para alguém próximo, assim? Não. E não abri o meu coração, eu não tinha coragem, eu não queria preocupar ninguém. Sim. Né? Então eu falava, não, tá tudo bem. Que faz parte daquele perfil que tu comentou, né? Que tu não queria desagradar ninguém. Pra Deus, tu queria mostrar que tava sempre ali. Se eu não tô certinho, então eu não vou. Então, eu acho que o teu posicionamento te dificultou a receber ajuda também, né? A pedir ajuda. Exatamente, foi isso. E eu acho que é aquele padrão que, se a gente não se cuidar, ele se repete. E eu acho que foi os momentos mais sombrios da minha vida. Eu não desejo isso para ninguém. É por isso que eu acho que o Senhor me chamou hoje para realmente falar com mulheres, porque eu sei o que elas sentem quando você não consegue mais sair de um lugar. Porque você não tem mais forças, você não tem ninguém que consegue entender aquela dor sua. E para mim bastava alguns momentos que eu tinha de lapsos assim de validação, era o suficiente. Aquilo valia assim por quase 6 meses. Ai, tá bom, eu tenho um fôlego para isso. Aí, um dia, me convidaram para ir numa sorveteria, na Sublime, que aconteceria o primeiro culto da IDC. E, nesse momento, foi uma das primeiras vezes que eu também fiquei um pouco sem igreja, mas era uma decisão que eu já tinha tomado de não voltar para esse outro lugar, porque eu já não conseguia mais falar não. Então, assim, já era eu não conseguia mais. E aquilo, eu entrei, realmente, eu acho que foi uma das poucas vezes na vida que eu realmente acho que precisava até de ajuda médica. E as pessoas não perceberam. E aí eu estava muito doente mesmo. E só eu sabia o quanto eu estava doente. E eu acredito que foi outro ato misericordioso assim, de Deus. Eu preciso entrar de novo, resgatar ela. E voltar, e agora assim, e assim, só que ele falou, agora eu vou pegar ela firme. Vai pegar de jeito. E eu entrei ali na Sublime, onde começou o primeiro culto da IDC, e assim, eu já senti uma paz. Essa acho que foi a palavra que me veio, foi acolhimento, né? Eu lembro que a primeira pessoa acho que me abraçou, quem estava na porta, não sei se era Jerusa, se era Valesca, mas eu sei que eu recebi um abraço. E assim, eu me lembro disso porque me veio isso, acolhimento. E eu comecei a ir ali, devagarzinho, foi em novembro? Novembro, sim. Foi em novembro, né, de 2022? Isso, novembro de 2022. Ó, tá. Ó, tá boa de memória. Tá boa de porque calendário. assim, eu sei as datas que Deus começou coisas novas na minha vida. Sim. E assim, só que eu tava um pouco arredia com as mulheres, né? Tipo, eu não encostem muito em mim, né? Claro. Não toquem muito Tava em ferida. mim. E aí eu acho que a Jerusa um dia falou assim, o que você tem que você é assim? Aí eu falei, não, é porque eu tô passando por uns processos e tal, e aí eu não falava. Não queria se abrir. Não queria me abrir. Aí numa célula na casa da Valesca, ela me chamou de novo. Olha aqui. Com aquele dedinho dela. Olha aqui, olha. Eu sei que você está passando por alguma coisa. Mas eu ainda não me aproximei ali do grupo das mulheres. E aí um dia a Lígia, que está aqui nos bastidores, né, comentou sobre a reunião das mulheres. Só que a Lígia não ia na IDC, mas a Lígia ia na reunião das mulheres. Aí eu falei assim, ué... Só tem que falar no microfone. Aí eu falei assim, eu falei, você vai lá na reunião da igreja, da IDC? E ela falou, eu vou. Aí eu fui a primeira vez. Que legal. E aí aí sim, aí começa o movimento mesmo do Senhor. Acho que talvez um dos motivos também de eu estar aqui hoje, acho que começou justamente ali
na reunião das mulheres, nas pérolas, e o Senhor realmente ele escolheu algumas mulheres específicas, poucas, e abriu algumas casas, e foi 1 ano mais ou menos, Lígia? 1 ano, elas me ouvindo na mesa. Que 1 ano. lindo. Eu fui 1 ano acolhida, eu fui 1 ano cuidada, eu fui 1 ano abraçada, eu fui 1 ano olhada, como eu nunca tinha sido olhada. As pessoas se importavam comigo, elas ligavam para mim. Eu não atendia o telefone, eu não respondia mensagem, elas insistiram. E o Senhor, ele começou a me mostrar que eu tinha um RG. E nele tinha um nome, e que eu sempre me chamavam de chata e grossa, e diziam que a minha voz era feia. E o Senhor começou a me mostrar que Raquel significa ovelha mansa, e que eu não precisava ser arredia, que eu não era uma mulher arredia, que ele tinha me feito mansa. E ele começou a me mostrar que eu era um ser humano, digna de ser amada, e foi através de uma mesa, como ele tinha dito lá atrás, que tinha uma mesa posta para mim. E foi nesse 1 ano que eu também encontrei o pasto perto da minha casa. Um dia eu caminhando nesse meu processo já, o Senhor já vinha falando comigo, eu já estava assim mais aberta para ser cuidada, para falar das minhas mazelas, das minhas vulnerabilidades. Eu já tinha aberto oportunidade para ser amada. Eu sabia já que Deus me amava. Eu já comecei a entender, nossa, o Senhor me ama verdadeiramente. E eu não precisava dar nada para Deus. Se eu não conseguisse orar de manhã, tá tudo bem, porque Ele me entendia. E aí, essas mentiras que o diabo me contou a vida inteira, elas começaram a ser dissipadas. E um dia eu fui passear com a minha cachorrinha, e aí ela saiu um pouco da rota. Ela entrou num pasto. Aí eu falei, não vou aí, Greta. E aí eu acabei entrando e, assim, ali foi o lugar mesmo secreto, assim. Eu todos os dias comecei lá e falar com Deus. E Deus começou a falar comigo. E eu conseguia escutar nitidamente a voz dele. Assim, eram coisas muito específicas. Senhor, eu preciso de R$300 para fazer uma compra. Aí, passava assim 2 dias, o Hiperbom me ligava, olha, você ganhou um voucher de R$500. Uau. Assim, foram muitos milagres. Eu estou falando de mas Deus começou a fazer milagres na minha vida desse tipo, de eu falar com ele de manhã e ele me responder à noite. De eu sair da minha casa e tá tudo assim, pegando fogo, tudo fora do lugar, e eu chegar e as coisas estarem assim, apacentadas. Uau. Mas o principal, quando eu entrava lá, eu falava assim, eu cheguei no meu lugar secreto. E a rede de mulheres ali me alimentando e me dizendo, levanta, faz isso, não falta na faculdade, olha isso, faz aquilo. E assim, aquele cuidado. Sim. Durante 1 ano, que eu só consigo atribuir ao amor de Deus. Legal. E aí, Raquel, depois desse cuidado, desse 1 ano de intensivão com essas mulheres, qual que foi a virada de chave que fez você entender de uma vez por todas essa identidade em Deus e a missão que Deus tinha para você e que fez você virar e tomar um lugar que talvez você nunca tivesse tomado na sua vida, né? Um lugar que você tomou e que isso fez com que várias coisas mudassem na sua vida, que você se posicionasse e como tem sido isso? Existe uma velha mulher, existe uma velha Raquel querendo sempre boicotar, voltar a essa posição de codependência, de vitimização? Como tem sido? Qual foi a virada de chave e como que é esse processo
de tentativa de boicote aí dentro do seu coração? Primeiro que o processo ele foi uma construção. Eu não sou a pessoa que vou chegar aqui e vou dizer que foi instantâneo. Deus pode fazer instantaneamente. Ele tem poder para isso. Mas no meu caso, eu acho que ele precisava fazer os fundamentos. É muito Então, legal você deixar claro isso. Muito legal. No meu caso, toda vez que eu ia para o pasto, tinha uma trave de um gol lá e o Senhor começava a me mostrar. Imagina isso uma casa. Eu, para construir uma casa, eu preciso de fazer os fundamentos. E esses fundamentos, quando começar a cavar, vai sair muito entulho, vai sair mau cheiro, vai sair coisas que você não gosta. E você está nesse momento. E aí eu comecei a estudar um pouquinho da construção. Falei, então tá, então o senhor vai cavar, o senhor vai jogar pedra, vai colocar coluna, vai pôr a sapata. Tá, ok. Então, eu entendia que aquele momento era um momento de construção. Então, eu vivia aquilo. E eu sempre fui uma pessoa muito intensa e muito estudiosa. Então, eu vivia aquilo. Então, se me falasse, a Jerusa me ligasse, Raquel, hoje a sua tarefa é essa, eu ia fazer ela. Então, foi um processo. Que legal. Teve um dia que foi, eu acho que não sei se foi na sua casa, ou se foi só com a G, mas que Deus falou comigo, eu não conseguia abraçar minha filha, não conseguia abraçar as pessoas. E aí eu recebi a cura do abraço, porque aquele dia ela me falou do abraço, me deu um abraço que me curou. Uau. Entendeu? Então, assim, não foi um processo, essa construção, né? Passou esse 1 ano de eu me encher do Senhor, de eu entender que eu posso falar com Ele no pasto, na cozinha, lavando louça, e que eu não tinha também que só ir lá naquele lugar, porque quando chovia, teve uma época que choveu, acho que uns 14 dias, e assim, eu não conseguia falar com Deus. Aí o Senhor me ensinou que não tem um lugar. Ali era um lugar que eu me sentia mais livre, mas não existe um lugar. Então, assim, eu entendi que Deus estava fazendo os fundamentos. E conforme eu ia caminhando e me tornando mais forte e aprendendo, e eu comecei a estudar muito sobre a questão de codependência, dependência emocional, isso tudo atrelado à Bíblia, né? Sempre com um livro e tentando linkar com a palavra de Deus e escrevendo. Então, tinha tudo assim, fragmentos de escritas em alguns lugares, né? Alguns cadernos, computador e tal. E quando foi mais ou menos... Aí 2023 foi todo esse processo, 2024 inteiro eu já me sentia um pouco mais forte. Eu estava naquele limbo ainda, mas me sabotando menos. Eu já tinha aprendido a dizer não, já tinha começado a olhar para mim, fazia já alguns exercícios de olhar no espelho, de dizer algumas características boas minhas através do olhar de Deus. Eu comecei também a colocar umas frases nos interruptores. Então, toda vez que eu acendia a luz, eu tinha uma frase assim de Deus para mim. Então, eram vários os exercícios que eu fazia. Então, tinha assim, algum interruptor, nada é impossível para Deus. Você é linda aos olhos do Pai. Tu foi intencional mesmo. Eu fui muito intencional. Então, ninguém entendia quando eu entrava no banheiro e tinha algumas frases ali do lado do espelho, mas eu sabia que para mim era importante, tinha que internalizar, mas tudo com a ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo, me faça entender que essa verdade que está na tua palavra é para mim, porque eu não acredito. Então eu comecei a viver isso e tem dia que não é legal, tem dia que é doído mesmo, tem dias que você se sabota e faz tudo errado, mas tem dia que você faz tudo certo. E eu fui aprendendo que nos dias maus eu não precisava me deixar. Tá, hoje não foi legal, mas amanhã eu posso fazer diferente. E assim eu fui crescendo na fé. Foi amadurecendo, fui amadurecendo, eu fui me enxergando, né? Comecei a correr. Nesse processo também de 1 ano, eu não conseguia caminhar direito ainda, mas eu comecei a caminhar. Depois eu comecei a correr. E nas corridas Deus falava muito comigo. E começavam a vir projetos. Deus começou a soprar. Só que faltava ainda assim um certo posicionamento, né? E eu acho que um dia, isso está até aqui no livro, que depois eu vou explicar, eu
estava no ônibus e aí o pastor Drogo entrou no ônibus. Mas foi muito rápido, eu acho que foram 5 minutos, talvez nem isso. Por aí. Eu não sei o que deu, que a gente entrou num assunto, ele falou, Raquel, é o seguinte, quando você se posiciona, você está aqui, ó, dentro deste ônibus, quando você se posiciona, quem tá... E aí ele se movimentou com esse pequeno tamanho dele, né? Ele se movimentou. As pessoas automaticamente que estão ao seu redor vão ter que se posicionar. Bom, acabou. Só que para mim, ele não falou só aquilo. Para mim, eu estava ali, quietinha, e eu vi todo um cenário acontecendo, né? Assim, foi muito espiritual, porque eu entendi que se eu mudasse as regras do meu jogo, as outras pessoas também teriam que se automaticamente me respeitar. Elas teriam que falar, não, eu não posso fazer isso com ela porque ela não admite. E porque ela é um ser humano. Se a pessoa acha que eu sou um ser humano ou não, eu não sei. Mas eu me acho um ser humano digno de respeito. Então, eu me posicionei em tudo. Ele desceu. Eu desci, eu não lembro. Não, acho que ele ia ele seguiu. Eu que desci. E aí eu entendi, sim, eu vou me posicionar. E eu comecei assim, realmente assim, eu fui muito estratégica. E eu comecei a desenhar a minha vida, eu comprei uma agenda e eu comecei a falar, meu ano de 2025 não vai ser assim. Não posso. E eu comecei a desenhar com Deus. O que o Senhor quer que eu comece fazendo no primeiro ano da minha vida? E que lindo. E tudo tu incluía Deus nos teus planos, Sim, né? tudo. Eu falei assim, o que o Senhor quer que eu faça? Tá, vamos começar do Natal. Como que vai ser o Natal? E aí eu fui incluindo, Senhor, ó, então se for para ser, vai acontecer. Assim. Então eu fui muito tranquilamente, as coisas foram acontecendo, às vezes em cima da hora, outras não. Fomos para o Natal em São Paulo, voltamos, e eu acho que aconteceram algumas situações muito duras e desagradáveis, que aí eu realmente falei assim para o Deus, eu falei, esse é o último ano da minha vida que eu passo sem sorrir, assim, de uma certa forma, para fora. Porque por dentro eu sabia de tudo que Deus ia fazer no dia 30, acho que era no dia 31 mesmo. Eu falei, eu vou tirar a minha roupa, vou pôr o meu pijama, vou colocar aqui estava até passando aquele culto do André Fernandes. E assim, e ele começou a falar algumas coisas da casa, que mudança de vida, casa, tudo aquilo que a gente profetiza no final do ano. E aí eu realmente falei, não, amanhã vai ser tudo diferente. Tudo. Tomou posse. Eu tinha muita convicção daquilo. Falei, o Senhor me deu essa agenda e está tudo escrito aqui. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo diferente. Eu falei, Senhor, o Senhor já fez os fundamentos, não se esqueça. O Senhor já fez os fundamentos, está na hora de construir essa casinha. Vamos lá. E aí eu acordei, né, no dia 1º de janeiro. Eu até olhei para ver se tinha alguma coisa diferente, mas estava tudo mais ou menos igual. Mas dentro de mim eu tinha certeza, é 2025. E eu entrei com muita certeza, gente, assim, de levantar. Então, a primeira eu tinha uma rotina, eu já sabia que eu ia fazer, porque estava programado há muito tempo. Então, eu vou levantar, eu vou ver o nascer do sol, eu vou correr, eu vou tomar um café, eu vou tirar todas as roupas para doação e depois eu vou pôr uma mesa só para mim e para o Senhor. E aí eu fiz tudo isso. Coloquei a mesa para mim, para Deus, conversamos. E assim foi, o dia 1, o dia 2 e o dia 3, eu estava lavando louça do almoço, que era um domingo, e Deus, eu escutei muito nitidamente, senta e escreve. E aí, isso fazia muito tempo que eu não escrevia intencionalmente, né? Ou por uma inspiração. Às vezes eu tentava, mas não saía muita coisa. Eram alguns relatos e tal. E aí o Senhor falou, senta e escreve. E assim, às vezes eu reluto. Porque eu falei, será que é da minha cabeça? Mas eu resolvi, falei, tá, se for da minha cabeça, não vai fazer mal. Né? Então, eu larguei a louça pela metade. Lembro que enxuguei minha mão. Sentei,
comecei a escrever, já peguei assim um computador, já assim, e foram dali umas 4, 5 horas. E tudo que eu escrevi na minha vida inteira, alguns relatos, as dores que eu senti, os percalços, como sair, como apontar para Cristo, a Mesa das Pérolas saíram ali naquela tarde. Os 7 capítulos, um atrás do outro. Uau. De forma extraordinária. Que lindo! De forma extraordinária. Dia 3 de janeiro desse ano, de 2025, o Senhor empilhou. Acabou de sair do forno. Ele fez um download dos céus e, mais uma vez, foi um ato misericordioso assim, de Deus para me dizer, assim, para escancarar um outdoor. Eu te amo. Quando você vai entender isso? E quando foi assim... E eu já tinha os 7 capítulos ali aquela tarde. Estava pronto. Esse livro, né, que Há um Segredo na Dor, ele já tinha esse título em 2017. Já tinha lá um dos meus rascunhos, né? Meu livro um dia vai se chamar... Eu sempre quis escrever um livro, mas não sabia do que, se ia ser ficção e tal. E já tinha esse livro, Há um Segredo na Dor. Mas por conta da decisão de me posicionar, eu adicionei, eu decidi por cura. E por conta das pérolas, a dor aqui é uma pérola. Uau, que legal. Que lindo. E, misteriosamente também, pérola tem uma história muito linda, né? Porque a pérola, ela só produz essa joia linda e maravilhosa e perfeita porque ela foi incomodada, ela foi tocada por algo, por uma bactéria, né? Alguma coisa que a incomodou de tanta maneira, ela tentando se defender daquela dor, ela começa a liberar camadas e camadas de nácar. E aí, nessa tentativa de se defender daquilo que não pertence à essência dela, à identidade dela, ela forma uma linda pérola. Então, ela nasce através da dor. E assim, para mim, Deus encaixou tudo, ele me deu um presente e aquilo assim foi, eu falei, meu Deus do céu, Lindo eu não tô demais. acreditando. E assim, para mim começou, eu não tinha intenção nenhuma, mas para mim começou a vir muitas camadas da minha história. Eu comecei a empilhar, assim, eu comecei a entender quem era a Raquel. Qual era a minha história? Por que eu estava em Florianópolis? Por que eu passei por isso e aquilo? E aí eu comecei a entender por que tinha fragmentos, porque eu não estava preparada ainda para falar. E aí o Senhor tinha que primeiro forjar a minha identidade, ele tinha que forjar essa mulher para que ele pudesse me usar como uma ferramenta, assim como ele usa a Lígia, você, o pastor Drogo, mas era uma ferramenta que não tinha forma ainda. Então, ele primeiro precisou fazer a forma dela, entender que ela era uma ferramenta, e para que depois ele pudesse começar a trabalhar através de mim. E aí começou esse processo da Cris Bittencourt, da Jerusa, que foram, acho que, as 2 pessoas mais próximas nesse momento, de falar, vamos para frente com esse livro, porque, inicialmente, eu não queria colocar Raquel Rodrigues. Então, eu mostrava os rascunhos, contava o testemunho, mas sem o nome. Então, assim, foi um processo também, assim, né, gente, de dias, de um mês. Mas já tinha passado por bastante, né? Bastante processo antes, né? Então, para eu poder colocar o nome, para isso ir mais adiante para uma editora, para eu criar um Instagram para divulgar meu livro, e aí foi que nasceu o Instagram do Somos Mulheres Forjadas. Deus me deu esse nome porque eu falei, eu não sou petulante o suficiente para colocar um Instagram Raquel Rodrigues ou a Mulher Forjada. Então, somos Mulheres Forjadas. Legal. E aí começou esse movimento, não dei muita bola, ele ficou lá uns 2 meses parada, e aí eu comecei a postar. A Jerusa me ajudou com algumas fotos, vamos fazer um vídeo. E aí eu acho que o assunto começou a reverberar, e o que tinha 15 seguidores, 20, 100 seguidores, foi para 500, e daqui, assim, muito rápido, a gente chegou ali aos
11, 10 mil, e 12 mil, 13 mil, e indo para 14 mil agora. Mas assim, a gente está falando de coisa de 2, 3 meses. Pouco tempo. E o engajamento. E as mensagens começaram a chegar. E eu comecei a ser obrigada a criar alguns conteúdos. E o que eu não queria falar de mim, porque eu queria falar do livro, começou a ser latente. E então o Senhor falou assim, agora você cria uma comunidade no WhatsApp. E aí eu criei uma comunidade no WhatsApp, essas mulheres começaram a sair do Instagram, elas entram, elas passam por uma peneira, então elas vão lá, se identificam, entram na comunidade. Dentro da comunidade eu criei um grupo chamado Partilhas. Que lindo! Dentro do grupo Partilhas é o que acontece o derramar. Que lindo! É ali que a gente deságua, é ali que a gente se desmonta, é ali que as palavras são derramadas. E no privado é o que acontece, é onde eu choro, é onde eu entendo por que Deus me chamou. Apesar dos desafios, eu não consigo entender ainda por que Deus me colocou nesse lugar. Eu me saboto nisso, de por que eu. E eu acho que ontem foi uma dessas minhas orações. Eu falei, por que assim, eu, o que eu tenho, Deus? Porque eu não sou graciosa o suficiente para falar disso. Às vezes eu sou prolixa, eu enrolo para falar. E eu falei, por que eu? Por que eu? Por que o Senhor me chamou? Eu não tenho essa capacidade de ser chamada no WhatsApp o dia todo para as pessoas me perguntarem como eu superei, porque eu não sei se eu superei. Eu estou no processo ainda. Todos os dias eu luto contra mim mesma. Eu luto contra a sensação de abandono, a sensação de rejeição. Às vezes eu evito falar com algumas pessoas porque eu já tenho medo de ela dizer não, para não ser rejeitada. Então eu vivo me sabotando. E assim, o Senhor só me manda assim, dá para você ir? Mas eu vejo que isso faz parte da cura também, né? Eu até estava lendo um livro, até comentei lá na Conferência do Trono, que eu sou uma pessoa bem falante e tal, mas com relação a câmeras, a púlpito, eu fico bem nervosa, me travo e bem difícil para mim falar, né? E o Espírito Santo falou muito comigo no livro, porque eu falei, Deus, ainda não tô pronta para falar. Tipo assim, ainda, calma, deixa eu treinar mais, deixa, né? Deixa nesse momento que ainda não tô pronta. E aí no livro o Espírito Santo falou, porque o autor estava falando exatamente sobre isso, né? E o livro, ele falou que Deus falou para ele, você não está pronto quando você está sentado, você não está pronto quando você acha que você está se preparando, você está pronto a partir do momento quando você abre a boca, porque aí eu te capacito. É exatamente isso. Então, assim, tu tem que, no meu caso, né, abre a boca, porque aí eu vou te capacitar. A cura vem quando tu enfrenta isso. Então, no teu caso, eu vejo isso. Deus está te curando, porque tu ainda disse que te sabota, tu ainda não é essa mulher, mas Deus está te curando através também da vida dessas mulheres. Dessas mulheres, assim. Que tu tá falando com elas, falando teu testemunho, elas, querendo ou não, estão compartilhando contigo, e Deus está te curando. Exatamente. E assim, eu percebo que a cada fala, a cada mulher que eu converso ali no privado, e que eu escuto, e que às vezes a gente não precisa dizer nada. Às vezes a gente precisa ser como aquela mesa que só me ouviu. É aquela escuta terapêutica. Acolhedora. Amorosa. De dizer assim. E assim, é incrível como as histórias. Assim, eu abri a minha boca para dizer exatamente o que eu passei. As histórias são as mesmas. E as mulheres que têm chegado, 99% são cristãs, recém-convertidas, algumas há alguns anos, mas doentes, passando por processos de dores, processos que elas não se entendem, que elas não sabem como lidar com um sentimento de angústia, enlutadas também. Então, assim, eu digo que não tem uma mulher específica, são mulheres que estão passando por desafios e que eu posso dizer hoje que a comunidade Somos Mulheres Forjadas é um lugar de cura, de transformação, não por mim, mas porque todas estamos juntas e porque o Espírito Santo, ele é o autor de toda essa história. É ele quem conduz, é ele quem faz. E aí, no meio de tudo isso, né, Deus, eu sou muito, assim, ousada também. E o Senhor, ele vai, né? Aí eu criei um desafio dentro da comunidade, o Transforma a Mente,
porque eu entendi que se a gente não se transformar através do Espírito Santo, não tem cura e transformação. E então é baseado em Romanos 12:2, 12:2, e foi aí que eu realmente entendi. Esse é o meu propósito, né? Agora eu entendi qual é o meu propósito. Foi quando teve a primeira turma do Transformamente, que eu abri também um grupo dentro da comunidade, outro grupo, e ali realmente, agora eu entendi. Foram 6 dias, 6 temas, e cada dia elas tinham uma tarefa. Muito baseado no que eu vivi, com um pouco mais de estudo, pedindo um discernimento para o Senhor. Ele colocou... Eu achei que ia ser uma coisa simples, e foi, assim, extraordinário. Que lindo. Foi um lugar onde elas derramaram seus traumas. 70% dessas mulheres foram abusadas sexualmente. E é muito duro lidar. Então, assim, foi um dia bem difícil, né? Foi o dia 2 para lidar com esses traumas. Aí eu tive que pedir ajuda para alguns profissionais. Então, a gente hoje também consegue atender algumas mulheres de forma social. Eu não digo eu, mas a Adriana, ela se disponibilizou com preço bem social, e ela também tem um site onde essas mulheres se cadastram, e elas conseguem ter 5 sessões de terapias gratuitas. Algumas a gente consegue arrecadando e tal, quem não tem condições, mas, assim, eu descobri isso no Transformamente no dia 2. Aí, no dia 3, elas precisavam se olhar no espelho, e foi um dos dias mais difíceis também, porque muitas não conseguiam se olhar no espelho. O dia 4 foi o dia da estratégia, vamos nos reposicionar. E assim foi até a gente chegar no perdão. E essa foi a primeira versão, e eu entendi. Pronto, tá, é isso. A primeira de muitas. A primeira de muitas, a gente agora está se preparando, né, para o Transformamente 2, uma nova turma. E depois de tudo isso também, o Senhor colocou no meu coração 365 dias de devocionais, desde o dia 5 de abril. Então, eu acho que muitas das mulheres têm chegado através dos devocionais, que realmente eu acho que eu já não sei mais para onde eles vão. Eles chegam em lugares muito extremos. Eu recebo testemunhos diários de uma fala minha, de uma dor minha, que eu costuro com a palavra de Deus, o cotidiano, poesia e a minha dor. Todo dia eu faço um devocional, eu coloco no Spotify, entrego na comunidade, lá elas compartilham e recompartilham. E todos os dias, assim, é meu compromisso com o Senhor de entregar esse devocional, que tem me curado e tem curado muitas mulheres. Então, o que Deus tem feito é sobrenatural, eu não tenho como explicar. Ele mudou a minha vida em tão pouco tempo, mas num tempo muito grande. Isso. E ele me deu um nome, a voz que eu achava que era feia, é o que eu mais recebo, que as pessoas gostam de escutar a minha voz. Olha, que legal. Que lindo, né? Nossa, incrível, né? Uma voz muito maravilhosa. Mas olha como o diabo é sujo, né? Que todo tempo ele quis te jogar mentiras. E olha como tu estava caindo em todas, né? No momento que tu se posicionou mesmo, que tu aceitou que tu é filha de Deus, não somente criatura, né? E tu se sentiu amada, acolhida. E olha o que Deus está fazendo na tua vida, né? E através do teu sim também, da tua disposição. E eu vejo também a importância, porque às vezes, aconteceu comigo várias vezes, às vezes eu penso, vou postar uma mensagem, alguma fala, alguma coisa. Ai, mas isso, tanta gente já posta, né? Tanta gente já fala. Mas olha o que tu falou ali, né? Tu coloca e o negócio vai. Mas a ideia não é a minha palavra tá indo, não é a minha, mas Não. é Jesus, né? É o Espírito Santo, é a cura, a transformação. Olha quantas mulheres estão sendo curadas e transformadas através da tua fala, através do teu testemunho, né? Exatamente. E o diabo a todo tempo, ele quer nos cegar, dizendo, não precisa fazer isso. Ele quer nos cegar, ele quer nos diminuir, ele quer dizer que nós não temos potencial. Nossa, você é uma inspiração. Ele quer... eu tenho agora... Eu gravei um vídeo que eu ainda não coloquei, mas a ideia é uma mulher cura uma geração. Uau. Uma mulher curada cura uma geração. Porque a partir de nós no Salmo 23,
o cálice que é derramado sobre nós, ele transborda. Então, eu tenho isso. Senhor, derrama o teu azeite sobre a minha vida, porque eu vou transbordar. E aí eu digo para elas, vocês estão recebendo esse azeite, vocês vão transbordar na vida de outras mulheres. Então, vocês vão derramar isso para sua vizinha, para alguém da escola, para sua filha, porque o nosso projeto missionário começa em casa com nossos filhos. Sim. Então, uma mulher curada, ela vai curar a sua geração, porque quem vem depois dela são os filhos, os netos, bisnetos, o marido que está ao lado. Porque, como o pastor Drogo falou, uma pessoa posicionada, ela faz que os outros se reposicionem. Uma pessoa transformada constrói relacionamentos saudáveis. Uma pessoa que entende que Jesus ama ela é uma mulher saudável. Ela vai construir automaticamente relacionamentos saudáveis. Porque ela vai exalar o perfume de Jesus. Aonde ela entrar, a pessoa fala, tem alguma coisa diferente com essa mulher. E é esse perfume de Jesus, é esse sim do Senhor, é essa mulher curada. Então, a mensagem principal do livro, da comunidade, dos devocionais, é que há um segredo na dor, você precisa decidir por cura e exalar isso, transbordar isso em outras pessoas. Então, esse tem sido, assim, a minha missão. Muito bom. Tem sido a minha verdade, tem sido a minha vontade de viver, tem sido porque eu levanto, porque eu acordo, eu tenho me movido, eu não me sinto... eu não posso parar isso, porque senão eu paro também a minha cura, eu me paro, eu paro a minha filha, eu paro as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu creio que Deus está só começando. E por isso que eu acredito que ano que vem a gente tem, sim, um devocional, um livro aí, um devocional. Legal, muito bom. Muito maravilhoso. Tem mais informações desse livro? Já tem data de lançamento? O que a gente pode falar desse livro? Porque eu acho que o pessoal ficou com vontade. A Nana aí Eu ficou... quero já. Eu queria devorar ele hoje já. O livro ele vai falar um pouco, vai pincelar um pouco da minha história, ele vai falar um pouquinho sobre a codependência, sobre as relações disfuncionais, sobre esse olhar distorcido da mulher em relação a Deus, de ela não saber se olhar no espelho através como Deus olha ela, e vai apontar mesmo para a clareza do propósito, vai apontar para Cristo o tempo inteiro, que é nele, é por ele, e para ele são todas as coisas. Para ele são todas as coisas, e que há vida depois da dor. Todo mundo tem um propósito. E a gente precisa se mover por isso, porque antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já havia sonhado com cada uma dessa mulher que está assistindo, que de repente precisa de uma palavra hoje. O Senhor já te viu antes da fundação do mundo. Então, Ele tem algo dentro de você que precisa exalar em outras mulheres. E nós estamos carentes de mulheres que possam falar da sua vulnerabilidade a partir do olhar de Cristo, porque a gente tem muito esse olhar ideológico. Mas a gente não tem um olhar da verdade. Falta ainda, sabe? Essa fala. Há muitos caminhos de dores, mas há um caminho maior do que todas as dores. E ele se chama Jesus Cristo. E é lá. É ele quem vai colocar uma mesa, é ele quem vai selecionar as pessoas, é ele quem vai colocar o banquete. Ele que vai olhar para você e vai dizer que a sua voz é bonita, que você é bonita, que você tem potencial, que ele colocou sonhos quando você tinha 7 anos e que ele vai cumprir em nome de Jesus. Então, é sobre isso. Né? A data de lançamento do livro pretendo ser dia 15 de agosto. Tem um site já, que depois eu vou colocar lá no Instagram, que é @somosmulheresforjadas. Então, lá tem o link para a comunidade de quem quiser entrar. No Instagram. No Instagram. Tem o link do Spotify também, para quem quiser acompanhar os devocionais diariamente. E aí, depois, eu vou colocar a data certinha do lançamento no site e fisicamente na loja da Jerusa, na Strass. Na Strass. E para participar da comunidade também através do Instagram? Entra no Instagram, lá na bio tem um link da comunidade. Aí você entra, automaticamente você já faz parte... Legal. Desse grupo de mulheres. Eu acho tão lindo que quando tu falou ali, né, tipo, a partir de ti, tu pode transformar todas as gerações seguintes. Não por causa de ti, mas por causa da tua decisão, né? E aí Jesus vai transbordar em todas as gerações, né? Então, olha como, a partir da gente,
que cada um comece por si, né? Porque antes eu reclamava assim, ai, por que eu não nasci em berço cristão? Que parecia que seria mais fácil, eu já saberia de muito mais coisa. Mas o Espírito Santo falou no meu coração, comece em ti, que a partir de em ti, todas as gerações pra frente serão diferentes, né? Exatamente. As minhas filhas, meus filhos, né? Que é a quebra da maldição, Quebra né? da maldição. Quebra de ciclos viciosos, né? Muito, muito legal. Então é Raquel. isso. Eu entendi e quero continuar entendendo essa cura de Jesus na minha vida. Olhar para Ele. Eu posso falar com o Senhor agora e está tudo bem. Me sentir amada por Ele, me sentir querida, me sentir acolhida. E que essas mentiras de rejeição, abandono, de incapacidade do diabo, elas não prevalecem mais na minha vida. Amém. Muito bom. Lindo demais. Essa frase está na bio aqui do perfil dela, né? Mulheres curadas transformam gerações. Muito lindo. Então, ó, se você não anotou, a gente vai colocar no YouTube o link aqui na descrição, o link do perfil da Raquel aqui, @Somos Mulheres Forjadas, siga. Tem sempre uma mensagem muito, muito bacana, sempre um vídeo, uma frase. Olha, eu sigo, é claro que é destinado para as mulheres, mas às vezes tem umas mensagens aqui que, nossa, são muito inspiradoras, muito, muito E inspiradoras. também a gente tem o próximo Transforma a Mente, que são 6 dias. E são bem intensos. São 6 desafios. Uau. Também para sair do lugar, vamos embora. Sim. Que a gente também vai postar em breve. Legal. E eu queria dizer também que eu tô lendo esse livro que eu tava compartilhando, que é o Bom Dia Espírito Santo. Ai, Muito lindo. E do aí... Benihim, né? Aham. E aí tu falando assim, tipo, tu tá vivendo muitas coisas extraordinárias com o Espírito, né? Mas porque tu tá convidando ele pra participar do teu dia, né? Quando sentou ali, nossa, não dá de chorar, porque muito lindo falar que tu sentou com ele pra tomar um café e decidiu planejar o teu dia, planejar o teu mês, planejar o que, né, que tu queria. Exatamente. E o que ele queria pra tua vida, né? Porque às vezes a gente fica muito no eu, mas tu falou, o que tu quer pra minha vida, né, Deus? Qual é o teu plano sobre mim, né? Muito E assim, é lindo. muito engraçado. Vou só contar um pequeno testemunho, porque eu nunca tinha tirado meu passaporte. Falei, para que eu vou tirar? Eu nunca vou viajar. E aí, essa era a minha ideia, né? Uhum. Imagina, eu não consigo nem sair quase do bairro. Então, e aí eu tinha colocado na minha agenda, tirar o passaporte em junho, né? Uhum. Só que eu me esqueci, porque eu não abria a agenda, já fazia um tempo. E aí, chegou agora junho, e uma pessoa me falou assim, tá, mas você tá com o seu passaporte, né? Aí eu falei assim, passaporte, deixa eu ver que mês estava. Junho. Aí eu falei, tá, mas por que tá falando passaporte? Sim, porque eu vou comprar suas passagens para você vir para cá no final do ano, para fora. E aí você vai trazer todos os seus livros, eu vou agendar uma reunião com algumas mulheres. E, assim, Que lindo. por que eu quero falar isso? Não é a viagem. É porque quem anotou junho tirar passaporte não fui eu. Foi o Espírito Santo. Porque eu convidei ele para fazer parte da minha agenda. Eu convidei ele, Senhor, o que eu escrevo aqui? O Senhor pode fazer parte dessa estratégia comigo? Então, assim, cada coisa que eu escrevi ali, sem eu entender, está acontecendo. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para que a gente se posicione, para que entregue tudo para Jesus e que ele não desiste da gente, mesmo quando a gente não acredita mais em nós mesmas. Amém. Muito legal. Amém. Muito Muito lindo. forte. Muito, muito bom, Raquel. A gente quer agradecer a sua disponibilidade para vir aqui e nos inspirar com a sua história e tudo que Deus está fazendo na tua vida. Muito, muito obrigado, viu? Obrigada por compartilhar, é um privilégio. E a Raquel é daquelas pessoas que tu tem vontade de se convidar para sentar na tua mesa, né? Isso, exatamente. De ouvir ela, muito bom, muito maravilhosa. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, a confiança que o pastor Drogo sempre teve em mim, né? Assim, de uma Sim. humildade que, assim, é um pastor que a gente não tem medo, né, de falar, de partilhar. Então, eu também sou muito grata a Deus por fazer parte dessa comunidade, por ter escolhido esse lugar.
E para mim, né? Porque Deus escolheu, não tem como dizer que não foi ele. E por ele ser também meu pastor e por tudo, né? A estrutura inteira. Legal, muito bom. Eu louvo a Deus por ele estar fazendo o que está fazendo na tua vida. Esse processo de transformar todas essas experiências nessa pérola, né? E por ele fazer da sua vida talvez ordinária, né? Dentro da ordem natural. Eu vivo colocando isso no Instagram. O meu ordinário é o extraordinário. Isso, transformando em extraordinário e sobrenatural. Sensacional. Quer deixar um último recado para as mulheres que estão te assistindo? Pode olhar para aquela câmera. Eu quero dizer que eu já estive em um lugar de dor, eu já estive em um lugar onde eu almoçava aos domingos com muitas pessoas e ia chorar sozinha no banheiro. Eu quero dizer que eu sei o quanto dói, o quanto sufoca a alma querer fazer alguma coisa e não conseguir fazer isso. Eu sei o quanto é difícil, às vezes, tentar orar e as palavras não saírem, mas o que eu posso dizer hoje é que existe um lugar, e esse lugar é no Espírito Santo. Há um lugar para a gente garantido, há um lugar para você que está sentindo hoje que não tem mais nada para fazer na vida, porque eu me senti muitas vezes assim, o que eu vou fazer? E aí Deus veio, pegou o meu dia, ressignificou ele, como ele está ressignificando hoje, que o pastor sabe, e te convidar para você entrar para essa comunidade. É um lugar que o silêncio também é uma fala, é um lugar que você também tem segurança para falar, é um lugar que você vai receber uma palavra não só de mim, mas de outras mulheres que já têm avançado o processo, que eu chamo de as Isabéis, né? Que estão avançadas no processo, assim como Isabel acolheu Maria, nós temos muitas Isabéis lá para acolher você. Então, vem fazer parte disso e se posicione, porque tudo que está ao seu redor vai se reposicionar. Amém. Muito bom. Lindo demais. Legal. Já chorei, já. Fiquei só aqui, ó. Nana, quer encerrar? Então, para vocês todas, mulheres, homens também, né, que têm mulheres perto, passa essa mensagem tão transformadora, tão edificante, para que possa chegar nas casas, possa chegar em vários lugares e muitas vidas serem transformadas, muitas mulheres saírem desse lugar da dor e, através da sua vida, muitas gerações serão curadas. Em nome de Jesus. Amém. E compartilha, né? Não sou boa nisso, né? Então compartilha, Compartilha curte. com o maior número de pessoas que você puder. E até a próxima. Transborda, né? E transborda. Deixa o azeite transbordar na vida Isso do aí, outro. transborda. Amém. Valeu, pessoal. Até a próxima.